Hoje vamos estar lendo uma parte bonita aqui, no capítulo 12 de Mateus, verso 46. Para todos vermos que todos que passaram pelo batismo têm que ser fiel até a morte. Não pode voltar atrás depois. Se voltar atrás, não é irmão de Jesus, não é irmã de Jesus e não é mãe de Jesus. Só quem servir a Deus e seguir Jesus, só quem seguir Jesus que é irmão, irmã e mãe de Jesus. Só quem fazer a vontade do Pai que está no céu. Quem não fazer a vontade do Pai que está no céu não é irmão, nem irmã e nem mãe de Jesus. Então não adianta essa pessoa passar pelo batismo e certo, e depois de uns tempos voltar atrás e não seguir Jesus, não adianta nada. Depois que passar pelo batismo se tornou limpo. Não pode voltar atrás a fazer pecado, porque senão é como um cachorro e vai ficar de fora os cães. Então vamos ler junto aqui. Ó. E falando ele ainda à multidão, Jesus estava falando aqui. Eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, que é Jesus, respondendo, disse aos que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele não falou que a mãe dele era mãe, nem com os irmãos dele, que era o filho de Maria. Era irmão. Ele não falou que a mãe dele era mãe, nem que os irmãos eram irmãos. Igual está no capítulo 13 de Mateus, verso 51 a 56, e no capítulo 6 de Marcos, verso 3, que é os irmãos de Jesus, que é filho de Maria. Jesus não falou que a Maria era mãe e nem que os irmãos eram irmãos, porque não estava fazendo a vontade dele. Porque se tivesse, ele tinha falado. Olha o que ele disse aqui para baixo. E estendendo a mão, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos. Então os discípulos que estavam seguindo Jesus é que era. As pessoas que estavam seguindo ele que era. A mãe dele não estava seguindo ele. Os irmãos dele não estavam seguindo. Então tem que seguir Jesus, ser fiel até a morte, sendo obediente, que está escrito dentro da Bíblia. Se desobedecer, voltar atrás, não adianta nada. Que se a Maria tivesse seguindo Jesus, Jesus tinha falado que ela era mãe e que os irmãos dele eram irmãos, porque estava seguindo ele. Mas não falou. Ele falou, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, se a Maria estivesse fazendo a vontade do Pai que está no céu, era a mãe de Jesus, e os irmãos dele era irmão, e as irmãs dele era irmã. Mas como eles não estavam fazendo, na hora que chegou a sua mãe e seus irmãos, ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Você que faz a minha vontade que são. Então lembre-se, quer ser mãe de Jesus? Quer ser irmã? Quer ser irmão? Faça a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu é que obedecemos a lei de Cristo, que está escrito no Novo Testamento que Jesus Cristo veio deixar. Obedeça o que está no Novo Testamento quem quiser se salvar. Não volte atrás. Porque como é duro Jesus daí falar quem que é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe. Só quem fez a minha vontade que é. Só quem fez a vontade que vai encontrar Jesus nos ares e subir. Então faça a vontade do Pai que está no céu, quem quiser ser mãe dele, quem quiser ser irmã dele, quem quiser ser irmão dele. Quem quiser ser filho de Deus, irmão de Jesus, obedece o que está escrito na Bíblia. Porque os filhos têm que ser obedientes aos pais, e quem é filho de Deus é obediente a Deus. Por isso está escrito no capítulo 3, de 1 de João, verso 10, é nisto que se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem é filho de Deus é obediente a Deus. E quem faz do jeito que o diabo gosta é filho dele. Então seja filho de Deus. Do mesmo jeito que os filhos têm que ser obedientes aos pais, quem é filho de Deus é obediente a Deus, obedece o que está escrito na Bíblia, porque daí é filho. Se não obedecer, não é filho, é bastardo. Então seja filho de Deus, irmão de Jesus, e terás vida eterna lá no céu. Esta é a palavra de hoje. Até mais.